os homens vos façam, fazei vós primeiro. Então, se você quer que os homens falem mal de você, fale mal primeiro. Se você quer que os homens falem bem de você, fale bem primeiro. Se você quer que os homens honrem você, honre primeiro. Tudo é uma questão de plantar e colheita. O que você planta, você colhe. Então, tudo que você falou mal de pessoas, o inimigo colocará em outras pessoas o direito delas falar mal de você também. Quem está entendendo, fala amém. Então, aqui eu começo um dos pontos mais importantes dessa mensagem agora em diante. Embora foi muito importante que nós falamos, amém? Não podemos ajudar alguém que não admite ter um problema. Portanto, não pode haver mudanças até que uma pessoa tenha uma revelação de que algo está errado dentro dela. Essa é a minha dor, essa é a minha dificuldade no ministério. Eu, no mundo espiritual, eu vejo os adversários, eu vejo que luta contra a pessoa. E o que mais dói? O que é mais difícil é lutar contra isso. Mas o que é pior ainda é quando as pessoas que você luta, elas não conseguem enxergar. É muito difícil. Então nós temos que às vezes entrar num tempo de oração diante de Deus, para que Deus, pela sua graça, revele às pessoas o que elas precisam reconhecer de si mesmas. Quem está comigo fala amém. Nunca seremos capazes de mudar até que tenhamos uma revelação de que algo não está certo dentro de nós. Eu não seria capaz de mudar, irmãos, se não fosse uma nova revelação de Deus na minha vida, mostrando que eu tinha que mudar. Esse ano eu passei um processo maravilhoso de humilhação, no sentido de eu me humilhar. E Deus falou assim para mim assim, eu vou te dar um coração novo. Eu falei, Senhor, tu me deu algo tão bom no meu coração, o que eu vou ter que mudar? E depois eu passei por processos maravilhosos, que eu tive que descer a fundo, profundo, para pegar aqueles que estavam lá embaixo caídos e levantar essas pessoas. Me despindo de todo o manto do apóstolo, de todo o manto do profeta, do manto de qualquer coisa. E sendo simplesmente um filho de Deus, humilde, através da humildade, da capacidade de complacência, de ouvir as pessoas, sentir a dor dela, de compreender, de me colocar no lugar dela, eu consegui resgatar essas pessoas. Pessoas que estavam feridas dentro do ministério, por causa de outras pessoas. Eu tive que entrar e puxar elas para cima de novo. E graças a Deus das que eu consegui. Amém, amém. Quem está entendendo fala glória a Jesus. Então as adversidades sempre nos apresentará os nossos verdadeiros valores que carregamos e as coisas que pensamos em acreditar e outras que realmente acreditamos. Somente quando nós estamos expostos aos processos de quebrantamento que vemos realmente o que somos e o que acreditamos. Quantas coisas que eu acreditava que eu era, que quando eu fui quebrantado eu vi que não era nada aquilo. Quanto orgulho carregamos. Quanta falta de amor carregamos e achamos que amamos de nós, verdadeiramente nós não amamos nada. Você disse que amava e de repente a pessoa que te contrariou um pouco virou ódio. Não é assim. Nós vamos ter que passar por processo sim, de adversidade, de amadurecimento, para que venhamos herdar a nossa posição. Eu tenho algo tão maravilhoso para falar nessa mensagem para vocês. Eu nem comecei para vocês. Eu tenho algo que Deus me revelou o dia inteiro para falar para vocês. Precisamos passar sim, processo sobre processo, para que possamos o quê? Estar preparados para herdar a posição de filhos de Deus, de ministros do Senhor, para que todos os nossos valores estejam centralizados na justiça, no amor e na misericórdia e na bondade do nosso Deus. Salmo diz que as bases do trono de Deus são justiça, misericórdia e bondade. Fala justiça, misericórdia e bondade. As bases do trono de Deus. Então, as bases dos nossos valores eternos, valores cristãos. Justiça, misericórdia e bondade. São as bases do seu caráter. Fala, as bases do meu caráter é justiça, é misericórdia e é a bondade. Sede, pois, misericordiosos
Assim como? Assim como Deus é misericordioso. E os misericordiosos alcançarão o quê? Misericórdia. Porque a base do meu caráter tem que ser misericórdia. Porque sempre eu vou ter que estar perdoando as pessoas, irmãos. Todos os dias você tem que perdoar alguma coisa a alguém. E se você não tiver misericórdia no seu coração, você sempre vai querer refutar pessoas. Vai querer tua razão, você vai querer juízo. Calma aí que tem um negócio maravilhoso para te falar. Você me dá mais um tempinho? Precisamos sempre estar dispostos a reaprender os valores da justiça, do reino de Deus, em cada fase de adversidade que nós passamos. Assim vamos garantir que a nossa fé e caráter sejam sempre alinhados ao padrão da justiça do Evangelho que exige das nossas vidas. A cada fase de adversidade, a cada transição de vida, você vai passar um processo que você vai ter que sempre reaprender os mesmos valores que ele já está te quebrantando há 20, 10, 5 anos atrás. Eu passei uma nova fase de adversidade na minha vida. E eu fui promovido, fui abençoado. O anjo do Senhor apareceu para mim, eu estava aqui dormindo no altar, na minha frente. Foi linda aquela visão. E falou assim para mim assim: 3 coisas foste provado esse ano. As perdas, as dores suportaste. Traições. E um outro processo que eu aprendi. 3 coisas. Eu falei, que bom, Senhor. Ele falou assim: bem-vindo ao seu novo ciclo de vida. Então, a qualquer momento, as coisas novas, elas já começarão a acontecer na minha vida. Agora eu estou no tempo de recuperar minhas forças, descansar um pouco, porque foi a intensidade que eu vivi esse ano, violenta, para Deus me mudar. Tive que sofrer bastante, tive que perder bastante, tive que aprender bastante, tive que me doar bastante para aprender tudo o que Deus queria me ensinar de novo. Então faz parte. Você escolhe como é que você vai sair de cada processo que Deus te colocou. Ou você sai mais edificado, ou você vai sair reprovado, vai ter que voltar de novo às mesmas disciplinas. Você não vai conseguir fugir disso. Você pode mudar de ministério, pode mudar de igreja, pode mudar de país, pode mudar de marido, pode mudar de casa, pode mudar de filho. Deus vai te pegar. Dá glória a Jesus. Faz assim, ó. Então não adianta você fugir da igreja, fugir do seu casamento, fugir dos seus filhos. Que aonde você for, você não pode fugir de você mesmo. Tudo que você não tem capaz de ser grato pelas pessoas que estão à sua volta, e por todas as situações, por mais difíceis que aconteçam na sua vida, tudo que você não tem o espírito de gratidão, significa que em alguma área onde você não tem gratidão, você é refém do medo e refém da ignorância. Mas se você é capaz de ser grato a Deus pelas más coisas que vêm e pelas coisas boas que vêm, você está saindo aprovado. Irmão, eu passei tanto processo difícil esse ano, que eu falo: Deus, muito obrigado. Eu estou numa felicidade fora de sério, porque eu sei que quanto isso me mudou, e quanto eu estou sendo abençoado. Eu estou sendo muito abençoado. Então, às vezes, quando pessoas pisar no teu calo, fala: obrigado, tá? Você aumentou minha dor, mas também está aumentando minha capacidade de suportar a dor. E tudo que você aumentou a sua capacidade de suportar, perseverar, ter esperança, significa que o seu amor está crescendo. E Deus pode usar isso, é isso que Ele vai usar na sua vida. Quando perdemos a esperança, perdemos o quê? A alegria. Você sabia que as pessoas mais infelizes são aquelas que não têm esperança? Que o que promove alegria na nossa vida é a esperança. E você vai ter que aprender a ter esperança em você, esperança nas pessoas e esperança em Deus. Se você perde a capacidade de ter esperança nas pessoas, você perde a capacidade de ter alegria e relacionamento com as próprias pessoas.
Sabe, tudo que é bom, Paulo diz, pensar em tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que tem os verdadeiros valores. Assim, Paulo diz, tudo que ouviste e aprendeste de mim, nisto pensai e praticais. Vamos ter que disciplinar sim a nossa mente, a nossa conduta, nosso caráter e as nossas emoções e sentimentos dentro dos valores centrais do que o Evangelho significa e do que ele realmente é para nossas vidas, irmãos. O nosso maior propósito de um culto que está aqui é sermos edificados em amor, em transformação, justiça, misericórdia, bondade. Olha o que eu tenho para falar para vocês. Vocês me permitem eu falar algo para vocês? Agora a mensagem toma um ponto um pouco mais importante, mais elevado para vocês. Efésios capítulo 3, versículo 19 diz assim, ó. E assim entender o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Eu posso continuar? Você me dá mais um tempo? Fale comigo. E assim entender o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais preenchidos de toda... Olha só, o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. Eu quero falar para você que é isso que aconteceu na minha vida, vai acontecer na sua e acontece na sua. Deus nos dá um entendimento que ele excede, ele ultrapassa, ele está acima da razão humana. O amor que nós recebemos de Deus, ele é uma substância espiritual, sim. O ágape é o amor incondicional, que nós vamos sendo transformados neste tipo de amor, até atingir a sua plenitude. O nosso coração ele é capaz de entender coisas que não faz nenhuma razão lógica para nós. Falo, o meu coração, quando estou passando processos, sendo tratado por Deus, quebrantado pela mão de Deus, ele aprende o amor de Deus, que está acima do meu conhecimento humano. Então quer dizer que Paulo está dizendo para a gente que existe uma esfera com Deus que nós temos, que ela está acima do conhecimento humano, ela ultrapassa o que nós somos e entendemos por pessoa. Tudo que você sabe sobre amor, sobre os seus valores pelo seu próximo, essas lições e a revelação de Cristo, ela vai ultrapassar os seus limites humanos. Talvez muitos de vocês aqui não tinham capacidade de liberar certos níveis de perdão para as pessoas, porque você era uma pessoa limitada, mas o amor de Deus e o constrangimento celestial entrou na sua vida de uma tal forma, que você não só perdoou o que aquela pessoa te fez, você passou a amar aquela pessoa. Isso não faz lógica, razão humana, porque a pessoa não plantou bem para você amar ela, a verdade não é? A pessoa não te fez nada que merecesse o seu amor, mas o amor de Cristo, ele ultrapassa a nossa razão, ele ultrapassa os nossos valores. Por isso que os nossos valores sempre teremos que ter capacidade de reaprendê-los diante de todas as demandas que Deus vai trazer como exigências dos céus no seu processo de transformação pessoal. O amor de Cristo não pode ser compreendido até que tenhamos experimentado. E você vai experimentar o amor de Cristo e extrair novos valores para a sua vida dentro de todos os processos de adversidade, de perdas, de ganhos, de aprendizados. Você vai estar sempre aprendendo mais sobre os valores eternos da glória a Jesus. Há coisas que só seremos capazes de entender até que tenhamos uma experiência com isso. O coração é capaz de compreender coisas que a sua mente talvez nunca será capaz de aprender. Você viu como eu vou pregando em sequência? Eu estou falando exatamente o que eu mesmo escrevi? É porque é parte do que está dentro de mim. É o Espírito Santo em concordância com o que eu escrevi. Isso é uma sintonia. Qual um dos maiores segredos? Que você sabe que Deus ele está te dando uma palavra para falar com as pessoas.
O maior ponto importante é quando a mensagem ela fala dentro do seu coração para você, significa o que Deus usará de você para as pessoas. Dá glória a Jesus. Se a mensagem não falou com você, se o que você está estudando, se o que você está lendo não faz sentido ou fica incompleto, não é o que Deus quer. Esquece tudo. Se você buscou aqui, buscou ali, não está ouvindo, não está entendendo o que Deus quer falar, você vai pregar, esquece tudo, porque Ele quer te usar na hora. Deixa Ele te dar um maná na hora. Amém, amém? Ponto importante que eu vou falar para vocês agora. Lembre-se, vocês não são destinados a ficar memorizando a verdade, vocês são destinados a experimentá-la. Você não memoriza os 10 mandamentos, você vive os 10 mandamentos. Você não precisa memorizar o Novo Testamento para viver a palavra de Deus. Você vai viver a palavra de Deus quando ela encontrar lugar de operar em você. Quando ela bater no teu coração, falar, agora é hora de eu transformar você. Eu posso entrar? Entra, ela vai fazer parte de você. Tudo que a palavra transformou em mim, Deus usa o ministério da palavra através de mim para transformar você. Dá glória a Jesus. Oh, que chuva boa, Jesus. Você está vendo o estreito que eu faço, meu amigo? Eu me lanço no espírito da oração. Aí Deus me toma na palavra. O que eu vou fazer da minha vida? Por isso que eu sou crucificado. Eu acho que eu sou um homem muito morto, sabia? Sou muito crucificado. Eu tenho algo ainda muito importante, só que eu não cheguei nesse algo. Só faltam 2 pontos para me chegar nisso. Eu posso falar? Amém. Você me permite? Amém. Eu prometo para você que você vai sair muito abençoado. Porque eu sei quem está me usando aqui. Eu sei quem está falando através de mim. Posso continuar? Nossa inteligência em concordância com os valores bíblicos é só o nosso início da nossa jornada no desenvolvimento dos valores de Cristo. Mas, até que venhamos experimentar e incluamos em nossas vidas essas verdades, elas só serão mais informação e filosofia, enquanto elas não fazerem parte da sua vida. Tudo que você estuda, tudo que tu aprende lendo, ele é um início para a sua jornada. Eu fiz isso, faz parte. Mas você vai ter que viver. Fala, vou ter que viver. Nosso comportamento e essência serão determinados pela maneira que enxergamos o Evangelho e a maneira pela qual nós experimentamos o Evangelho. Agora vem para você. Valores sobre o favor de Deus e o favor dos homens. Eu preciso pelo menos falar isso, você me permite? Agora a coisa vai ficar um pouco mais estreita para vocês. Aqui o negócio me pegou de manhã para falar com vocês. Nós vamos entrar agora em outra questão dos valores. Falamos um pouco de valores, aprendendo a amar a nós mesmos, o nosso próximo é Deus. Amém, amém? Quem entendeu? Quem recebeu? Pronto, te dei a primeira parte da mensagem. Essa primeira estrutura da mensagem pastoral para você é para ensinar você a se amar mais. Para você prestar mais atenção nessas coisas que você não estava dando atenção. Você tem que dar mais atenção a você mesmo, principalmente no seu comportamento, a forma que tu pensa, que tu fala. Tem que estar tudo bem ajustado ao valor do amor e daquilo que é santo, justo e verdadeiro. Primeiro o favor de Deus e depois o favor dos homens. Fala, manda fogo. Fala, bispo, manda fogo. Fala, pega o apóstolo. Coloca 2 Samuel. Ai, Jesus, vou ou não vou, Jesus, com eles? Coloca aí, capítulo 15, versículo 14. Eu acho que é isso. É aqui mesmo. Quem pode ler comigo ali? Diante dessa notícia, Davi declarou a todos os seus anciãos.
Davi lhe reconheceu uma coisa, que o erro de Absalão, olha o que eu vou falar para vocês agora, poderia trazer uma destruição em massa por usurpação de favor e de autoridade. Versículo 1, coloca o versículo 1, 15:1. Olha o que está escrito. Olha o que Absalão fazia. E aconteceu que depois disso, Absalão conseguiu para si uma carruagem. Ele conseguiu para si o quê? Uma carro? Ele conseguiu algo que só o rei tinha. Cavalos e uma escolta de 50 homens. Para mostrar que ele tinha autoridade. Vamos lá, 2. Levantou-se ao raiar do dia e Absalão plantava-se à beira da estrada principal que levava para a porta da cidade. E assim, sempre que alguém vinha trazer uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão abordava essa pessoa e questionava: de que cidade é? De que cidade és? E invariavelmente a resposta era: o teu servo é das outras cidades de Israel. Olha agora o que acontecia. Então Absalão aproveitava a oportunidade e comentava: a tua causa é válida, é justa, mas infelizmente, agora ele dissimulava, mas infelizmente não há nenhum representante do rei que te escute. Olha o que Absalão estava fazendo. Você estava à porta da cidade, para as pessoas que viam o rei, para ele acessar essas pessoas, para entrar na vida dessas pessoas, para usurpar o direito legal. Ele começava a dissimular e falava para as pessoas: olha, a sua causa é justa, digna de ser julgada, mas não tem ninguém, nenhum representante do rei para te julgar. Então ele fazia que as pessoas de alguma forma criassem no seu coração uma falsa percepção de quem o rei era. Que o rei não era justo, que Davi não era justo, que ele não julgava corretamente. Aí Absalão fala o seguinte agora, olha lá. Olha que negócio grave. Então Absalão sugeria: quem me dera que fosse designado juiz dessa terra. Quem me dera. Todas as pessoas que tivessem uma causa e uma demanda legal viriam a mim, e eu lhe faria justiça. Ou seja, Absalão estava se promovendo que ele era melhor do que seu próprio pai. Aqui está um perigo. Ele queria o favor dos homens em vez do favor de Deus. Em minha caminhada eu observei, eu sempre observava algo, uma estranha capacidade de que as pessoas têm de conseguir o favor dos homens, sem ter o favor de Deus, ou muito antes de conseguir o favor de Deus. Valores do reino de Deus. Muitos querem favor dos homens antes de ter o favor de Deus. E todas as pessoas, escute o que eu vou te falar, que querem buscar o favor dos homens e não primeiro o favor de Deus, elas sempre estão usurpando, elas também estão se antecipando no seu tempo, elas estão se exaltando e se autopromovendo. Por isso que sempre o resultado final será destituição e destruição. Quando as pessoas querem o favor dos homens, como Absalão estava fazendo, e não recebeu o favor de Deus para ser rei de Israel, significa que usurpação, traição, deslealdade, precipitação, imaturidade vai estar governando, em vez da justiça e da proteção de Deus. Olha o que eu vou te falar aqui agora. Assim foi a conduta de Absalão, que ganhou o coração do povo e usurpou o reinado de Davi, mas não tinha a bênção de Deus. Eu escrevi um negócio para você, que eu quero te falar muito interessante, quer me ouvir? A sede por poder, sem justiça, é o mesmo que fazer parte do PT. Então não seja um crente de esquerda petista, tá? Seus valores são eternos, você não precisa querer conquistar o coração dos homens em benefício próprio, você tem que conquistar o coração de Deus, e Deus lhe dará o coração dos homens. Dá glória a Jesus. É isso. Então, pô, mereci essa aí, obrigado. Então, sede por poder sem justiça
É o mesmo que fazer parte do PT. Eles têm sede de poder, mas não têm justiça. Isso é outra coisa que eu vou falar para vocês agora. Poder sem justiça é comunismo. Poder sem justiça é religiosidade. Poder sem justiça é exibicionismo. Poder sem justiça é forçar a autoridade do que você não tem. Assim estava Absalão. Absalão era comunista, fazia parte do PT. Era religioso, se exibia achando que era o melhor, que era bonitão. Vou conquistar o povo pela minha beleza. Assim está hoje muitas pessoas pela internet. Estão vendendo seus valores em troca de moedas chamadas seguidores. Vendem seus corpos, querem cantar as pessoas pela postura e pela beleza, mas elas não têm o quê? Valores eternos. Elas não foram promovidas por Deus, elas são promovidas pelas redes sociais. Sabe, elas querem falar com uma autoridade de uma coisa que elas não têm. Absalão conquistou o coração do povo por bajulação, afeições egoístas e promessas falsas. Tu viu como é que ele é petista? Este é o espírito político que opera para manipular o povo de Deus. Irmão, incrível que pareça, esse é o espírito da política, que opera na política. Falsas promessas, manipulações egoístas, afeições egoístas e bajulações. Esse é o espírito político, que infelizmente, o que eu vou entrar na palavra agora, vai bater um pouquinho dentro das igrejas. Que é o que tem tomado as igrejas. As igrejas estão vendendo seus valores em troca de moeda de políticos. Favores financeiros, posições sociais. Por isso que falar do sobrenatural para eles é descartável. Paulo diz, se eu estivesse buscando a glória dos homens, eu não estaria buscando a glória de Deus. Eu não teria o favor da glória de Deus. Quem está entendendo a glória de Jesus? O inimigo sabe, se usarmos a autoridade temporária para demonstrar que somos capazes de fazer algo, seremos seus adoradores. Essa foi a tentação no deserto. Queria forçar Jesus a usar uma autoridade temporária para ele ser adorador do diabo. Quando as pessoas querem demonstrar autoridade temporária, ou seja, usurpação de tempo, querem se colocar em uma posição que Deus não as colocou, significa que elas estão usurpando o seu tempo. E elas estão se tornando adoradoras do diabo. Toda pessoa que está fora do seu tempo, em lugar de autoridade, ela sempre será incapaz de efetuar justiça e cumprimento de propósito. O inimigo, ele sabe então, que se fazer você usar você que tem autoridade, olha para mim, você que é pai, você que é mãe, você tem autoridade de pai e mãe, amém, amém? Você tem autoridade em alguma esfera da sociedade, você tem autoridade da adoração, você tem autoridade onde você está. Você é um diácono, você tem autoridade aqui dentro. Mas, se você usar a sua autoridade de forma temporária, por benefícios próprios, você está adorando o diabo. O diabo quer a sua adoração através da sua rendição a ele, em busca dos seus próprios interesses pessoais. É isso que o diabo propôs para Jesus. Se tu é filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Se tu és filho de Deus, te darei todos esses reinos se você prostrado me adorar. Se tu é filho de Deus, me mostra o teu poder, pula daqui, que ele vai dar ordem aos seus anjos para te pegar, eu quero ver. Cuidado com essas tentações que elas tentam vir roubar a sua adoração a Deus e dar adoração ao diabo. A igreja deve entender que a fonte de autoridade, ela vem do alto e não do baixo. Ela vem do governo do reino de Cristo, não do governo político. A igreja tem ido além dos seus limites e tem trago estragos desnecessários para a vida de famílias. Congregações inteiras estão sendo devastadas por não estarem nos valores eternos, mas querendo valores políticos e mundanos. Eu, pessoalmente, tenho mais autoridade de joelho do que com uma caneta na minha mão de político. Nós temos mais autoridade de joelho no chão do que uma caneta de político nas mãos. Escute o que eu vou te falar. Muitos estão tentando expulsar demônios pela força da lei e não pela lei do Espírito. Estão tentando expulsar demônios
pela força das legislações. Estão tentando expulsar demônios, brigando como homens. Estão errando, porque não usam as leis do Espírito para isso. Nossa igreja, temos mais autoridade de joelho no chão do que os parlamentares que estão dentro do parlamento. As leis, elas podem forçar os homens a obedecer coisas que eles não querem. Mas as nossas orações podem transformar os homens para praticar aquilo que eles jamais pensarem em ser. Dá glória a Jesus. O objetivo das igrejas, muitas igrejas, estão fazendo marchas contra os gays. Eles estão só multiplicando os demônios que eles estão tentando expulsar. Estão criando mais revolta ainda no coração das pessoas. Vocês não sabiam que a proliferação do homossexualismo, ela começou dentro das igrejas? E a revolta deles é contra a igreja? Porque a igreja estão tentando usar valores errados, forçando valores errados contra eles, e estão deixando de amá-los, estão deixando de libertá-los, estão deixando de dobrar o joelho no chão e chorar pela libertação deles. É muito de admirar, porque eles querem brigar na força da lei política, das legislações humanas, mas eles não brigam nem uma hora de joelho pela libertação dos homossexuais. Parece bonitinho, mas não é não, meu querido, só vai trazer transtorno e destruição no futuro. O mundo jaz do maligno. Na força da lei nós perdemos, mas na lei do Espírito nós vencemos. E toda essa tentativa que estão tentando, negócio de leis, escute o que eu vou falar para vocês. Pô, bonito, a igreja está posicionada, pô, legal, temos que ir para cima. Pô, para cima como? No grito, no berro, na marcha? Ou é de joelho no chão? Então não vem de hipocrisia para mim esses pastores que vêm falar, não, temos que ir para cima do diabo. Para cima do diabo com canetinha de político, meu querido. Fazendo marcha nas ruas, manifestando ódio, lutando, verbalizando, brigando. Meu querido, se você passar 5 horas de joelho de oração, antes de você ir lá tentar verbalizar contra eles, talvez você vai ter muito mais resultados. Vocês estão me entendendo? Que os valores estão alterados? Eu estou te falando de valores de reino aqui dentro, valores de conduta, valores sérios que nós temos que estar atento. E você pode ter certeza, Deus falou para mim, nós temos o maior ministério de libertação de homossexuais do Brasil, se não do mundo. Sabe quantas visões eu tenho com os homossexuais sendo libertos? O tempo está chegando, mas a grande perseguição virá nessa época. Porque muitos serão libertos. Sabe quantos sonhos e profecias as pessoas me entregaram com isso? Então eu sei o que vai acontecer. Então nós temos que continuar mantendo nossa postura, porque nós vamos amá-los e libertá-los. Da glória a Jesus. Vamos lá. Tem um negócio sério para te falar, se você me permitir. Não tem mais como, irmão. São 23 horas e 5 minutos. Eu não posso forçar você a ficar sentado. É só começar a mensagem para vocês. Mas você só deixa eu só falar um negócio, está coçando a minha boca. A autopromoção, no meio do espírito de rebelião, está tomando conta do modo, do estilo de vida das pessoas do século 21. Eu quero que você entenda agora o que está acontecendo no meio dos cristãos. As redes sociais têm promovido um culto aos homens, que ajuda a elevar a importância da imagem acima da própria reputação. Essas plataformas têm feito as pessoas se autopromoverem, vendendo a si mesmas, dizendo que são especialistas e que são confiáveis pelos seus números de seguidores, quando a maioria estão sendo enganadas como Absalão. Então tem muitas pessoas forjando uma autoridade que elas não são. As mídias sociais estão dando autoridade para as pessoas que elas não foram promovidas por Deus. Eu fui levado em espírito esses dias de uma visão muito profunda. E eu falava com pessoas assim: vocês acham que ter milhares e milhões de seguidores nas mídias sociais, isso é cumprir propósito? Eu falava com os crentes. Vocês estão muito enganados. Então, o grande engano agora dessa era é que a motivação de muitos para ser evangelista é fazer vídeo para ganhar seguidores e se exibir. A motivação para muitos ser operadores de curas e milagres é para se exibir na internet, ganhar seguidores e fama.
Reputação para ganhar dinheiro, desculpa, mas é verdade. A maioria dos falsos profetas que estão na internet, eles estão como Absalão, tentando tirar as ovelhas do campo dos Davi, dos pastores Davis. Estão fazendo as pessoas se afastar das suas igrejas, estão fazendo as pessoas deixar de dar dízimos e ofertas nas suas igrejas para promover o reininho deles. Eles estão ficando com bilhões no bolso e você ficando mais pobre porque está dando dinheiro para pessoas que estão manipulando a sua fé e você não está percebendo isso. Observe. Se não vai se tornar em dinheiro final, em vendas? Observe. Deus mandou te dizer, mandou o quê? Quem Deus mandou o quê? Deus mandou dizer o quê? Deus mandou te dizer, é isso que você gosta de ficar ouvindo? Você gosta disso? Você é um falso crente. Você não lê a Bíblia e está procurando falso alimento espiritual para a tua vida. As pessoas estão se satisfazendo, se alimentando de falso alimento. Por isso que elas não têm vida e não têm poder, não têm justiça, não têm caráter, não têm transformação. Ficam horas vendo essas mentiras na internet, mas não passa 20 minutos da sua vida para ler 2 capítulos da Bíblia. Esta é a falsa geração de crentes que nós estamos enfrentando. Tem que converter os que não são convertidos, que se acham convertidos, trazer de volta os que se perderam e continuar batalhando para aqueles que são santos e verdadeiros. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo? Um dos motivos da destruição da igreja, que eu comecei no meu passado, foi exatamente esse espírito de política dentro das igrejas. Autopromoção dos homens, vendendo política, mentindo em cima do altar. O Senhor teve que finalizar, infelizmente. Muitos altos profetas autoproclamados pelas redes sociais, estão furtando as ovelhas dos bons pastores. Esses são os valores errados. Valores errados, está destituindo muita gente da justiça. Então, quando não há favor de Deus na sua vida, também não haverá proteção na sua vida. Se Deus não te está dando favor, Ele também não está te dando proteção. Quando as pessoas querem conquistar favor dos homens, elas não terão a proteção de Deus. Quando as pessoas querem conquistar riquezas pelo favor dos homens, elas não terão o favor de Deus para as protegerem das próprias riquezas. Vai cair na luxúria, na vaidade, no engano. Querem riquezas sem Deus dar o favor para isso. Porque estão buscando o favor dos homens, mas estão perdendo a proteção de Deus. Paulo diz para Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo 3,9, devem permanecer no ministério da fé com uma consciência pura. Devem também, antes de tudo, passar por experiências e depois, se não houver nada que os desabone, que eles exerçam o diaconato. Temos que conquistar verdadeiramente o favor de Deus antes de querer ser ministro dos homens. Escute, você sabe quando maior o nosso nível espiritual, maior é os nossos inimigos? Você sabia que quanto maior a assunção, maior a sua responsabilidade, mas também será maior as demandas das suas batalhas espirituais? Sim, talvez você sabe disso, amém, amém. Mas uma coisa que você tem que saber, que quando aumentou meus níveis de batalha espiritual, meus inimigos não eram mais coisas pequenas, eram mais altas. Aumentou o nível da proteção de Deus na minha vida. O problema é que quando queremos fazer algo, ou se promover a uma posição de que em nós mesmos, perdemos a proteção de Deus na nossa vida. Você quer o seu emprego, você quer aquele emprego, você quer aquilo ali, Deus está te dando favor, Ele te protege lá dentro. Mas se o favor de Deus não está com você, você vai colher consequências. Quando o favor de Deus ele se encerra num período da nossa vida, em um lugar onde nós estamos, não tente forçar. Não tente forçar, porque você vai estar sozinho. Se Deus encerrar o favor de eu estar pregando aqui em Nova Iguaçu, aqui nesse altar, eu não vou forçar de subir aqui em cima. Porque o favor e a proteção de Deus não estará comigo. Iniciamos o ministério pelo favor de Deus, temos que terminar pelo favor de Deus. Mas se Deus encerrar o seu favor, não force a obra de Deus, tentando buscar o favor dos homens. Quem está comigo da glória a Jesus? Irmãos, eu tinha aqui diversas palavras sobre isso aqui para vocês. Eu vou falar sobre representante de Deus
E eu ia mostrar algo para vocês, muito interessante, numa sequência em um só capítulo da Bíblia. Os princípios de Beelzebul, numa pancada só, dentro dos capítulos da Bíblia, de um capítulo só, em Lucas capítulo 9. Eu fiquei impressionado hoje quando eu estava lendo de manhã. Quando eu comecei a observar cada versículo, eu falei, meu Deus, está aqui, eles têm que ver isso aqui. Mas você não quer ver. Você está cansado. Viu? Porque vocês não têm a benção completa. Vocês são preguiçosos, vocês não gostam de ouvir a palavra de Deus. Vocês querem ter a unção que eu tenho, quer receber muita benção. Passa horas meditando na Bíblia por dia para você ver só. Passa horas orando. Você quer receber tudo fácil. Quando algo te custa, você quer fugir da realidade que Deus quer te ensinar. Já 4 pontos importantíssimos que eu te ensinaria, para você ver quais são os valores do reino e os valores que estavam distorcidos nos discípulos. Pecados graves que estavam ali, que Jesus repreendeu eles severamente, pelaquela postura errada que eles estavam tendo. Mas talvez daqui a um ano essa mensagem volte de novo, eu prego para vocês. Fique de pé glorificando a Jesus Cristo. Pode ficar de pé, irmão. Pode ficar. Eu vou pregar na internet para vocês lá, vai lá. Pode ficar de pé, estou falando sério, levanta que tem pessoas precisando ir embora. Recebe a palavra de Deus. Quem recebe a palavra de Deus, fala amém. Eu vou compartilhar com vocês. Você quer que eu compartilhe com vocês? Isso aqui seria a parte. Vou dar uma lapada no diabo. Eu tive uma visão hoje. Eu entrei em espírito, eu vi um anjo caído, de branco, e o nome dele era Beelzebul. E eu falava assim para a igreja: igreja, este é o poder de Beelzebul. Eu começava a ensinar. E esta mensagem foi a revelação do que eu vi. Ela veio porque eu tive uma visão. E essa visão que Deus me deu de manhã me trouxe essa mensagem. Eu estou falando sério para vocês. Eu tinha coisas muito profundas para falar para vocês, de valores do reino. Porque é o que combate esse espírito. E vocês só podem vencer o pior inimigo. Eu estou te falando de um dos, se não o primeiro, maior inimigo da igreja, pastora Priscila. É Beelzebul. Tudo que contraria o que eu preguei para vocês é esse espírito que age. Ele é oposto a todo o amor de Deus. Ele foge o falso amor. Tudo em você, aonde não tem o amor de Deus restaurado, esse espírito tem uma influência. Desculpe que eu vou te falar essa verdade. Ele tem uma influência na sua vida. Você vai ter que identificar, rejeitar esse espírito, repreender da sua vida. Porque o que eu estou te falando é libertador para a sua vida. Amém? Irmãos, vocês receberam de Deus? Você querer, entendi que Deus me toma para ministrar profeticamente o nosso ministério, mas se tiver alguém precisando de oração, alguma causa urgente, nós estamos aqui com os ministros, eles estarão aqui orando pela sua vida. Amém, amém? Você está sendo alimentado? Eu estou saindo muito abençoado desse culto. Bispo Douglas. Não, pastor Naldo, vem cá, pastor Naldo. Você vai finalizar aqui, pastor Naldo. Amém? Se tiver algum recado, pode passar para a igreja. Quem recebe essa palavra, irmãos? Amém. Desculpa, mas eu tenho que exortar vocês, cara. Isso é zelo, tá? Isso é zelo. As pessoas, elas não querem mais ler a Bíblia. As pessoas não querem mais os valores certos, correto? Se você quer uma vida plena com Deus, e daqui a um tempo você colher um fruto dentro desse ministério, e a mesma graça e unção que opera na nossa vida, que tem nos prosperado, venha prosperar você, você vai ter que praticar a mesma justiça. Fala, eu recebo essa palavra. Recebo esta palavra. Agora nós vamos lançar, vamos abençoar a oferta do povo. Vamos abençoar a sua oferta agora.